Olá, meu querido aluno, meu querido amigo estudante. Eu quero falar sobre resistência da aula 2 da apostila. E aí eu preparei aqui essa explicaçãozinha para vocês ajudar vocês aí na compreensão do conteúdo, tá bom? Então vamos começar a falar sobre resistência? Vamos lá. Resistência é uma grandeza física que está diretamente relacionada com o comprimento do condutor, aqui denotado por L. Então esse L aqui, ele é o comprimento do condutor. Vou colocar aqui, ó, comprimento, tá? Só comprimento, tá? Para deixar assinalado, tá? Não vou escrever muito, que essa caneta que eu estou usando não é boa para escrever. Então, o comprimento do condutor. E também é proporcional à resistividade do condutor. Esse ρ, esse P aí, parece um P, né? Mas é o ρ grego, é a letra grega. E ele significa resistividade, tá? Resistividade. Resistividade, ou seja, o quanto que o condutor ele resiste à passagem dos elétrons, das cargas elétricas. E inversamente proporcional à área da seção transversal do condutor. Nós estamos falando de condutor, mas é um fio, né? O fio é o nosso condutor para os nossos aparelhos elétricos. Então, repare o seguinte, o que eu quero dizer com essa fórmula aqui? Quando você tem dentro de um condutor, aí eu vou estar fazendo aqui o desenho de um fio ampliado, né? Então, fio, ele é um cilindrozinho, né? E aqui tem as cargas elétricas atravessando ele, que seriam os elétrons atravessando ele. Essa área aqui, gente, que eu vou estar pintando aqui, ó, é a área da seção transversal do fio. É a bitola do fio, né? Quando você vai comprar um fio na loja, eles perguntam se é de meia polegada, milímetro, perdão, né? Polegada a gente compra cano. O fio é muito fininho, então é milímetros. Então é meio milímetro, é 1 milímetro, é 1,5, 6. Então quanto mais milímetros de espessura, 1 milímetro que ele está falando, é o diâmetro aqui, ó. Quanto mede do diâmetro, né? A seção transversal do fio é um círculo. E o círculo, essa medida aqui é o diâmetro. Então quando você pede ou compra um fio, dependendo da bitola do fio, você vai ter um fio mais grosso ou mais fino. Então, essa área da fórmula é justamente essa área da bitola. Quanto mais grosso for o fio, quanto maior for o diâmetro aqui do fio, menos vai ser a resistência, porque esse número aqui ele vai dividir o valor dos números de cima para dar o valor da resistência. Então, se esse número aqui, né, se ele for muito grande, vamos supor que o comprimento vezes a resistividade dá 10. Então, se aqui for 1, vai ser 10. Se aqui for 2, vai ser 5. Se aqui for 5, vai ser 2. Então, a resistência ela é inversamente proporcional à área do fio, ou seja, quanto maior for a área do fio, menor é a resistência. A gente pode pensar no seguinte, os elétrons eles estão atravessando o fio, e quanto maior for essa área, mais fácil será o acesso deles pelo fio. Né? Imagina você um monte de gente num quarto, e aí, sei lá, uma boate, né? Ou um lugar público, e aí tem um incêndio, tem que sair todo mundo daquele lugar. Então, imagine que esses elétrons são as pessoas querendo sair por uma porta. E quanto maior for essa porta, mais vai ser o fluxo de pessoas saindo daquele lugar. Então é mais ou menos essa ideia que tem a área, né, do fio. Então, a gente pode imaginar o seguinte. Eu tenho dois fios, tá? Com o mesmo comprimento. Aqui é o comprimento, esse L é o comprimento. Esse L da fórmula ali é esse comprimento. Então eu tenho aqui dois fios com o mesmo comprimento. Só que a área desse fio aqui é a área 1 e a área desse fio aqui é a área 2. De modo que a área 1 menor que a área 2. Então eu posso já concluir que a resistência à passagem de elétrons no fio de área 2 é menor. Pelo que eu acabei de falar aqui. Considerando que os fios têm a mesma resistividade e o mesmo comprimento. Resistividade depende do material. Se eles forem de cobre ou se ambos forem de alumínio, tá? Então essa é a ideia aqui. Em contrapartida, se eu mantenho a minha área
e aumento o comprimento, então vamos fazer aqui de novo, só que 2 fios, só que agora com a mesma área e com comprimentos, vocês vão me tolerar aí aqui meu desenho, né, gente? Porque a mão livre é complicado fazer esses desenhos aqui que eu estou tentando. Eu quero fazer 2 fios com a mesma área, só que comprimentos diferentes, tá? Então, mais ou menos isso, tá? Eu tenho aqui o L1, esse fio aqui vai ter um comprimento 1, e o de baixo vai ser o L2, tá? Comprimento 2. As áreas serão iguais, a área é a mesma, vou chamar de A, para os 2 casos, tá? Então, a área da seção transversal do fio são iguais. Tá? E a resistividade também são iguais, tá? Finge que eles são de cobre os dois, ou ambos são de alumínio, tanto faz. Nesse caso aqui, quem vai ter maior resistência? Sabendo que o comprimento 1 é menor que o comprimento 2. Bom, se você olhar a fórmula aqui, ó, esse comprimento é proporcional diretamente à resistência. Quanto maior for o comprimento, maior vai ser a resistência. Né? Porque o número que está em cima, né? A área divide o de cima. Se eu botar um número muito grande em cima, a resistência vai ser grande. Então, nesses casos aqui, nós temos que a resistência do fio de comprimento L2 é maior que a resistência do fio de comprimento L1. Os elétrons que estão aqui dentro, em trânsito, eles terão um caminho maior a percorrer, por isso a resistência é maior também. A ideia é essa. Tá bom? Então essa fórmula aqui é uma fórmula de definição. A gente viu na aula que tem aquela fórmula que relaciona, né? Que é a outra fórmula para resistência. Resistência é igual a tensão dividido pela corrente. Essa fórmula aqui não é uma fórmula de definição, é uma fórmula relacionante. Ela relaciona a tensão com a corrente elétrica. É diferente dessa fórmula que eu estou falando para vocês na aula de hoje. Essa fórmula aqui é a fórmula que define a resistência. Tá? Então, é uma fórmula que é útil para entender o funcionamento da resistência de um chuveiro elétrico, por exemplo, que é o assunto da aula.